Você já se perguntou como o seu celular ele consegue detectar o seu rosto ou como apenas com um comando de voz o seu celular ele consegue executar a tarefa que você deseja que ele execute? E até mesmo como o Google apenas com poucas palavras ele consegue saber exatamente aquilo que você está procurando? Meu nome é Maicon César e eu faço parte do núcleo de análise de dados e inteligência artificial do campus Pau dos Ferros e junto com um colega, meu colega chamado Luiz Bessa, a gente desenvolveu um algoritmo que é capaz de detectar aglomerações de pessoas. Isso para fornecer dados que possam ajudar na criação de estratégias para que a gente possa futuramente evitar outras pandemias. Porque a gente passou por uma pandemia recentemente, a pandemia do Covid-19, onde o principal meio de contaminação era o contato humano e esse contato se dava justamente devido a aglomerações indevidas, aglomerações que eram causadas em ambientes indevidos. Então o nosso algoritmo ele é capaz de detectar, trazer inúmeros dados que são eficientes para ajudar na criação de estratégias que podem evitar, reduzir significativamente o número de aglomerações. Para desenvolver esse algoritmo, a gente fez uso de algumas tecnologias, a principal delas, a inteligência artificial e também o processamento de imagem. Eu vou dar uma introdução sobre como a inteligência artificial ela funciona, como ela pode ser usada, e vou mostrar como a máquina, usando a inteligência artificial, ela é capaz de aprender a executar uma determinada tarefa, pois no nosso algoritmo, a máquina ela consegue detectar as aglomerações sozinha. Então ela é uma máquina inteligente, ela detecta as pessoas, ela detecta as aglomerações, ela entrega os dados de uma forma muito inteligente. Tudo isso graças a essa tecnologia, que faz o uso de machine learning e deep learning no caso, com as redes neurais, que eu vou explicar para vocês sobre como funciona, como essa máquina ela vem a aprender e sobre como essa máquina ela vem também a se melhorar, porque a máquina ela não só ela aprende, como ela também se melhora. Ela aprende de uma forma e vai cada vez mais evoluindo, se melhorando, assim como nós, os seres humanos. Então eu vou explicar como funciona para vocês. O que é uma inteligência artificial? Em uma definição mais simples, inteligência artificial é um sistema ou uma máquina que mimetiza a inteligência humana para executar tarefas e elas podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que elas coletam. Ou seja, de acordo com as informações que são passadas, quanto mais dados, mais inteligente, mais aprimorada essa inteligência artificial ela fica na determinada tarefa a qual ela foi designada a realizar. A inteligência artificial vem sendo usada em diversas áreas do mundo e vem se mostrando cada vez mais uma ferramenta excelente e que pode sim ser usada para facilitar o dia a dia da sociedade. Você já ouviu falar na Tesla e os seus carros autônomos? Os carros da Tesla possuem uma função chamada Autopilot, onde o carro é capaz de ir até o destino escolhido sozinho. Você apenas assiste enquanto o carro dirige para você até o local onde você deseja ir. Aqui temos a visão que a inteligência artificial do Autopilot tem. Como você pode ver, ela marca os objetos ao redor e as faixas da rua, e ela também marca até mesmo a velocidade dos veículos aos quais estão na frente. Tudo isso para saber qual velocidade ela deve manter, se ela pode ir muito rápido, para evitar com que hajam colisões. O Autopilot também ele registra as condições da pista, o clima. Assim ele pode determinar se aquele trajeto ele é perigoso ou não para ser conduzido por ele. Uma vez que ele determina que é um trajeto muito perigoso, o qual um trajeto ele talvez não seja a melhor opção para conduzir o veículo, ele passa a condução para o condutor humano. Então ele é inteligente também o suficiente para entender quando ele não é capaz de dirigir sozinho, quando seria perigoso para ele dirigir aquele carro, para ele conduzir. Então ele nota isso e diz, olha, não é melhor que eu conduza. Teria como você conduzir o veículo nesse trajeto da pista? Talvez nesse momento você esteja se perguntando como a inteligência artificial ela faz para aprender a realizar a tarefa. Como o carro da Tesla ele consegue dirigir, como ele aprende a dirigir? Não é só aprender a dirigir, ele tem que primeiro aprender a detectar os objetos. Porque como eu mostrei, você viu que ele primeiro detecta os objetos, ele tem que detectar os carros que estão na tela. Não só os carros, ele tem que detectar também as faixas.
Então ele tem que detectar os objetos e não só detectar, ele tem que diferenciar um do outro. Ele tem que saber o que é uma faixa, ele tem que saber o que é um carro. E como ele faz isso? Como a inteligência artificial ela consegue aprender? Como ela funciona? Como funciona o machine learning e como funciona o deep learning, que é justamente as tecnologias que são usadas para ensinar a máquina a aprender a realizar uma tarefa como essa. Bem, como as máquinas elas aprendem? Como funciona o aprendizado de máquina? Nós estamos habituados a programar da seguinte forma: a gente passa um comando para a máquina e a máquina ela segue esse comando. Um exemplo seria o comando de print. Então eu falo, print o nome Michael. Então a máquina ela vê esse comando que eu repassei e ela simplesmente obedece o meu comando. Eu falo para ela printar, printa o nome Michael, ela vai lá e printa esse nome para mim, exibe esse nome na tela. Mas, e se o problema ele for tão complexo que eu não consiga programar esse problema? Como assim você não vai conseguir programar? Se for um problema muito complexo como diferenciar o rosto de uma pessoa da outra, como diferenciar pessoas, diferenciar faces, como eu vou programar, como eu vou transformar isso em código? Como eu vou instruir uma máquina a realizar uma tarefa muito complexa? Bem, na inteligência artificial existem inúmeras maneiras de você ensinar uma máquina para que ela possa aprender a realizar alguma tarefa, para que ela possa aprender algo em específico. E eu vou falar sobre 3 tipos de aprendizado que são os mais comuns. O que a gente tem o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Vou tentar explicar de uma forma mais básica, mas que é muito boa para abstrair e para que você entenda como esses aprendizados eles funcionam. O aprendizado de máquina, ele funciona como um bebê. A máquina ela é como um bebê. E como a gente ensina um bebê? A gente vai passando informações para ele. Geralmente a gente aponta para uma coisa e diz para o bebê, olha, aquilo é um cachorro. A gente aponta para um objeto, aquilo é uma mesa. E com o tempo, o bebê ele vai aprendendo. Então, vamos falar primeiro sobre o aprendizado supervisionado. Então, vamos supor que a gente tem um bebê e um bebê, ele não sabe falar. Então, o bebê, quando ele nasce, ele não sabe falar, o bebê ele não sabe andar. Ele tem que aprender isso ao decorrer da sua vida. Então, inicialmente, o que geralmente os pais fazem? Como os pais querem que geralmente a primeira palavra que o bebê fale seja papai, mamãe, o que eles vão fazendo? Eles começam a ficar falando essa palavra para o bebê. Então, eu sou o pai do bebê, eu chego para ele e falo, eu sou o papai, papai, e vou repetindo essa palavra para ele. A mãe, da mesma forma, eu sou a mamãe, pare mamãe, e assim vai repetindo. E o bebê, ele começa a escutar essa palavra com mais frequência. Ele percebe que esse som papai, esse som mamãe, ele é diferente dos outros. Por quê? Porque ele é dito com mais frequência. E quando esse som é dito, existe uma figura. Uma figura aparece para ele. Então a palavra papai é dita e tem essa figura na frente dele. A palavra mamãe é dita e tem essa figura na frente dele. Com o tempo, o bebê ele vai tentar começar a ligar essa palavra papai a essa figura que diz essa palavra para ele. E a palavra mamãe a essa figura que diz essa palavra para ele, que seria sua mãe. Só que, de início, esse bebê ele não liga corretamente em um dia, 2 dias. Não. Vão acontecendo inúmeras situações e esse bebê ele vai errando várias vezes até ele conseguir acertar quem é papai a qual figura pertence e mamãe a qual figura pertence. Como assim? Mas como ele vai aprender a diferenciar? Porque ele recebe sempre um feedback. Como assim um feedback? Sempre que o bebê fala papai para a mamãe, geralmente nada acontece. Porque a mamãe esperava que ele dissesse mamãe. Sempre que ele fala mamãe para o papai, geralmente também nada acontece. Mas quando ele fala papai para o seu pai, algo bom acontece. Ele ganha um beijo, o pai fica feliz, abraça ele, um abraço apertado, dá um beijo. Então, isso seria um feedback. Então, quando o bebê ele acerta, ele ganha um feedback positivo. Com o tempo, ele vai percebendo isso. E ele vai começar a ligar a palavra papai à figura do seu pai e a palavra mamãe à figura da sua mãe. Mas como eu disse, isso não acontece rapidamente. Então o bebê ele demora para aprender, assim como a máquina. A gente passa informações para a máquina e essa máquina ela começa a pegar esses dados que a gente rotula. Geralmente a gente pega no aprendizado supervisionado, a gente pega uma imagem, vou dar um exemplo de uma mesa, e diz para a máquina, olha, isso aqui é uma mesa. Sempre que você vê uma imagem que seja parecida com essa, provavelmente é uma mesa.
Só que a gente não passa uma imagem para a máquina. A gente passa inúmeras. Assim como o bebê ele teve inúmeras imagens do seu pai ao decorrer do tempo, até que ele aprendesse que papai representa aquela figura e que mamãe representa aquela figura da mãe. Porque é interessante que ele tem inúmeras imagens do pai e da mãe. Porque se o pai aparecer com a camisa diferente, ele mesmo assim ainda vai saber quem é o pai dele. Mesmo que a mãe apareça com uma roupa diferente, ele ainda assim vai saber quem é a mãe dele. Por quê? Porque ele não viu a mãe dele apenas uma vez e de uma forma. Ele viu a mãe dele com uma roupa diferente, viu a mãe dele com o cabelo longo, talvez com o cabelo amarrado, viu o pai dele sem barba, com o cabelo longo, com o cabelo cortado. Então, essa base de dados que é passada para a cabeça do bebê ajuda ele a se tornar um ótimo classificador do que é o papai e do que é a mamãe. Da mesma forma com a máquina. Então, quando a gente passa 1000 imagens de mesa para uma máquina, ela vai vendo todos os padrões que as mesas têm. Tem mesa com a perna maior, mesa com a perna menor, mas todas elas continuam sendo mesas. Então, no aprendizado supervisionado, onde a gente rotula o dado, diz para a máquina o que aquele dado é sempre interessante que a gente passe muitas imagens para que essa máquina ela veja que a mesa ela pode ter inúmeros formatos diferentes, ela pode ser de formas diferentes, pode ser uma mesa grande, uma mesa menor, mas que todas elas continuam sendo mesas e são representadas por aquela palavra mesa. Só que o bebê ele cria esse grupo, papai e mamãe, correto? Então ele já sabe o que é o papai, ele já sabe o que é a mamãe, mesmo que o pai venha com camisa diferente, ele sabe quem é o papai, mesmo que a mamãe venha com o cabelo amarrado ou com um vestido longo, uma roupa diferente, ele vai saber que é a mamãe. E quando aparece outra pessoa, o que esse bebê ele tem que fazer? Ele consegue identificar essa outra pessoa? Quando aparece outra imagem, a máquina ela vai saber identificar? Não. Por quê? Porque ela tem que criar agora uma nova base de conhecimento. Então o que vai acontecer? A mesma coisa de antes. Vão ser passadas inúmeras imagens para esse bebê. As pessoas vão dizer, olha, esse aqui é o vovô, eu sou o vovô. Com o tempo ele vai recebendo feedbacks negativos e positivos. E ele vai criar uma base de conhecimento onde vai ter um novo grupo, onde vai ter o vovô. Então ele cria uma nova base de conhecimento, assim como a máquina. Então você tem que passar novos dados para essa máquina, novas imagens, onde você diz para a máquina, olha, essas imagens aqui agora, elas são de um carro. Então isso aqui é um carro. E você passa, sei lá, 1000 imagens para essa máquina. E ela vai analisando os padrões, ela vai vendo que a máquina vai recebendo os feedbacks. Olha, aqui você acertou, realmente isso aqui é um carro. Mas essa aqui não é um carro. Essa nova imagem que eu passei não é um carro. Então a máquina ela vai aprendendo. Só que, lembra que eu falei que ela vai analisando padrões para saber diferenciar? Ela vai separando em grupos pelos padrões? Como assim pelos padrões? Geralmente, quando a gente vai ensinar o bebê o que são animais. Então a gente tem dois tipos de animais famosos, o cachorro e o gato. Aqui a gente tem um grupo de cachorros e um grupo de gatos. Você percebe que não existe só um tipo de cachorro. Então existe cachorro grande, existe cachorro pequeno, cachorro marrom, cachorro preto, existe gato preto, gato branco, gato sem pelo, gato peludo. Então o bebê ele tem esse grupo de animais na sua base de conhecimento. A máquina ela já separou esse grupo de animais na sua base de conhecimento. Então a gente passou 1000 imagens de gatos para a máquina e 1000 imagens de cachorro. Então a máquina ela já consegue diferenciar o que é um cachorro do que é um gato. Mas como é que a máquina faz isso? Como a máquina ela faz para diferenciar? Como ela consegue fazer isso? Vamos supor que essa máquina, a gente passou essas imagens para ela, não é isso? O cachorro marrom, a gente isso aqui, olha, isso aqui é um cachorro. Um gato amarelo, isso aqui é um gato. Um cachorro maior e cinza, isso aqui é um cachorro. Um gato branco, a gente falou, olha, tem aquele gato amarelo que eu falei que era um gato, mas esse gato aqui, esse animal branco aqui, é diferente, mas ele também é um gato. E a máquina ela vai começar a se atentar a isso. Olha, eles são bem diferentes, mas eles fazem parte do mesmo grupo. Estão me dizendo aqui no rótulo que isso aqui também é um gato. Então o que a máquina vai fazer? Ela vai começar a analisar os padrões. Como assim os padrões? Você concorda comigo que o cachorro ele tem a orelha dele é deitada? Já o gato tem essa orelha mais em pé. Então a máquina ela começa a analisar esse padrão e o que ela pode fazer? A máquina ela pode traçar um gráfico e traçar uma linha e dizer, olha, tudo que está acima dessa linha, tudo que está com um ângulo da orelha mais alto, mais elevado, que seria a orelha em pé, é um gato. Tudo que tem esse ângulo mais baixo, que tem essa orelha mais deitada, abaixo da linha, é um cachorro.
Então, assim, essa máquina linearmente, ela já consegue diferenciar o que é um gato do que é um cachorro, apenas pelo ângulo da orelha. Então, a máquina ela analisou um padrão que existia entre essas duas figuras e um padrão que se repete em todas. Então, nos 1000 cachorros, nessas 1000 imagens de cachorro, esse padrão da orelha caída se repetiu inúmeras vezes. Nas 1000 imagens de gato, o padrão da orelha em pé se repetiu em todas as vezes. Então a máquina ela vê isso e ela aprende a diferenciar um do outro por esse padrão que é passado. Então, olha, o cachorro ele tem essa orelha mais deitada. Se está abaixo do gráfico, então eu sei que é um cachorro. Já esse animal aqui, ele tem essa orelha mais em pé. Então, provavelmente, ele deve ser um gato. Ficou acima do meu gráfico. E assim a máquina, ela aprende a diferenciar. Então, quando a gente vai falar de aprendizado supervisionado, a gente tem dados rotulados, uma informação sobre o objeto já é dada, então eu passo a imagem e eu já digo para a máquina o que essa imagem é, e sempre existe um feedback para a máquina, a gente informa se ela acertou ou se ela errou, tem esse feedback para ela. A gente também tem o aprendizado não supervisionado. O aprendizado não supervisionado, diferente do supervisionado, os dados eles não são rotulados. A gente passa esses dados para a máquina e ela tem que aprender a diferenciar eles sozinha. Então vamos dar um exemplo de dois clientes. Então a gente tem dois tipos de clientes aqui. A gente passou uma base de dados para essa máquina de 1000 clientes. A máquina ela vai começar a analisar os dados. E ela não sabe que são clientes, porque a gente não rotulou. Então ela não sabe do que se trata. São apenas números. Então, o que essa máquina ela pode fazer para dividir esses clientes? Traçar um gráfico, como aquele outro, só que com o dado número de compras. Então a máquina analisou que o número de compras dos clientes, ele segue um padrão. Como assim um padrão? Ela percebeu que existe um perfil de cliente que compra mais de 10 compras por mês. E existe outro perfil que tem menos de 10 compras. Então ela dividiu essa base, todos esses dados, em dois tipos. Então ela já conseguiu dividir em clientes que compram mais e clientes que compram menos. Ela não sabe que são clientes, mas ela percebeu esse padrão de clientes que compram muito e clientes que compram menos, e conseguiu criar esses dois grupos. E isso é muito interessante, por quê? Porque se eu sou o dono de uma loja, eu quero saber quem são os meus clientes que compram mais e meus clientes que compram menos. Por quê? Porque se eu tenho clientes que compram menos, o que eu quero fazer? Eu quero fazer que eles comprem mais. E se por acaso tivesse outra informação, além do número de compras, tivesse uma informação sobre a idade do cliente, e essa máquina ela separasse não só pelo número de compras, mas também pela idade, e ela devolvesse a informação para mim, olha, os seus clientes que mais compram, eles compram mais de 10 compras por mês, e eles têm 30 anos. Os seus clientes que menos compram, eles têm menos de 10 compras por mês, e eles têm geralmente 20 anos. Essa informação, para quem tem uma loja, é uma informação de extrema importância. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que investir num marketing mais jovem, visto que os clientes que compram menos de mim são os clientes mais jovens. Então eu quero trazer esses clientes para comprarem também. Eu também quero atrair esses clientes. Então você vê que a inteligência artificial ela ajuda em diversas áreas da sociedade. Para você ver, eu tenho uma loja e eu usei inteligência artificial para me ajudar a analisar onde eu devo investir mais em marketing, quem são os meus clientes que mais compram, a base de dados. Poderia ter também aqui a região desse cliente. Então eu saberia quais compram mais, a idade dos que compram mais e até mesmo a região, qual região que me compra mais. Isso a máquina ia entregar muito rápido para mim. Eu não ia precisar ter que analisar cliente por cliente para fazer isso. A própria máquina, a própria inteligência artificial ia fazer isso para mim. Então a gente tem aqui nosso gráfico dos que compram mais e compram menos, e a gente pode fazer essa análise desses dados e usar elas de forma positiva, como eu disse, para fazer uma estratégia de marketing nova, seja para atrair novos clientes, para fidelizar também esses clientes que já compram mais. E o aprendizado não supervisionado, ele é como? Ele tem os dados que não são rotulados, não é isso? Os dados não têm nome ou rótulo, então a máquina ela não sabe do que se trata, e a máquina ela deve entender por conta própria, então ela deve criar esses perfis, criar esses grupos por conta própria, analisando os padrões. A gente também tem outro tipo de aprendizado, que é o por reforço. Como funciona o por reforço? Literalmente o aprendizado por reforço. A gente coloca essa máquina em uma situação aleatória, em um ambiente que muda constantemente, para que ela aprenda a melhor forma de como realizar uma tarefa dentro desse ambiente. O exemplo que eu vou dar é o exemplo de um carro. Então, eu quero que esse carro ele vá até a casa pelo melhor caminho possível. E existem 3 caminhos.
Então, esse carro, essa máquina, ela vai tentando esses caminhos até descobrir qual o caminho é melhor. Então, vamos supor que ele venha pelo primeiro caminho. Olha, ele passou o sinal vermelho, ele se chocou em outro carro. Então, eu vou dar uma nota para essa máquina. Vou dizer, olha, como você veio por aqui e passou o sinal vermelho, eu vou te dar o -5. É o feedback que eu vou dar para essa máquina. Você não fez correto, isso não foi bom. Então, a máquina ela percebe, olha, eu não recebi uma nota boa. Então, isso que eu fiz não é bom. Não é bom passar no sinal vermelho. E com o tempo, todas as coisas que essa máquina vai realizando, eu vou dando notas para ela. E ela, com o tempo, ela vai começar a aprender. Ela vai começar a determinar qual seria a melhor solução para chegar até a casa. Então você vê que, olha, ela foi por ali pelo sinal, ela atravessou, tomou o -5. Depois ela veio por essa ponte, talvez essa ponte ela demore muito para subir e descer, e eu quero chegar na casa mais rápido. Então ela tomou um -2. Já quando ela veio por esse caminho, que tinha árvores, um caminho mais bonito, ela ganhou um +2, e como ela conseguiu chegar em casa rápido, sem nenhum acidente, eu dei um +10 para ela. Disse, olha, isso aqui foi bom, foi excelente. Tem como melhorar? Então essa máquina ela vai tentando inúmeros caminhos, ela vai tentando inúmeras possibilidades, ela vai se aprimorando para realizar essa tarefa da melhor forma. Um exemplo que eu posso dar é de um jogo. Então eu tenho um jogo da velha e eu quero que essa máquina ela aprenda a jogar e ela seja invencível. Como ela vai aprender isso? O reforço. Ela vai jogar inúmeras vezes contra adversários, pode ser contra outra máquina, e ela vai vendo as jogadas, quais jogadas ela deve fazer, qual é a nota que ela tem que receber, qual é o feedback dela, vitória ou derrota. Então ela sabe que quando ela fizer determinadas jogadas e perder, aquelas jogadas não foram boas. Quando ela faz determinadas jogadas e vence, olha, aquelas jogadas foram boas. Mas será que ela venceu da melhor forma? Quais são as possibilidades que ela tem para vencer? Então, com o tempo, a máquina ela vai aprendendo pelo reforço. Ela vai tentando inúmeras possibilidades, inúmeras tentativas, inúmeras formas de fazer aquela tarefa, até encontrar a melhor tarefa, até encontrar a melhor forma de realizar e resolver aquele problema. Então, no aprendizado por reforço, o ambiente é incerto e complexo, então a máquina enfrenta inúmeras situações diferentes. Como eu disse, um caminho ela foi, tinha um sinal que ficou vermelho, outro caminho ela foi, tinha uma ponte. Então, o ambiente ele é incerto, ele é complexo. Ele não é um ambiente seguro, ele muda constantemente. E existe também ainda um feedback para a máquina, que é uma recompensa ou uma penalidade. Então, você viu que eu ia dando uma nota. Ela foi por um caminho ruim, causou um acidente, eu dei -5 para ela. Não foi bom, eu não quero que ela faça isso. Ela foi por um caminho melhor, eu dou um +5. Então ela sabe, olha, esse caminho aqui foi bom, eu ganhei uma nota boa por ele, vou continuar por aqui. E ela vai tentando outras coisas para tentar aumentar essa nota dela, aumentar essa recompensa. E ela vai aprendendo a realizar essa tarefa da melhor forma possível. Bem, até agora a gente aprendeu como funciona o aprendizado supervisionado, não supervisionado e o aprendizado por reforço de uma forma superficial, a teoria. Mas como isso acontece? Como a máquina ela consegue criar esse gráfico, como a máquina não só consegue criar esse gráfico, como consegue criar outras formas de poder definir o que seria um gato e o que seria um cachorro, como ela processa as entradas, as informações que ela recebe e gera resultados, gera uma saída. Bem, isso seria através da rede neural. Então, justamente o Deep Learning, que seria uma rede profunda, uma rede com várias camadas. Camadas de quê? De neurônios. Porque a inteligência artificial ela é inspirada na inteligência humana, sobre como o nosso cérebro ele funciona. O seu cérebro ele funciona, ele faz o uso de uma célula chamada de neurônio, e esse neurônio, você tem no seu cérebro cerca de 90 bilhões de neurônios. Cada neurônio desse que você tem, ele faz cerca de 1000 ligações com outros neurônios. E essas ligações, elas geram pulsos elétricos. E a combinação desses pulsos elétricos é convertida em informação que gera alguma ação. Então, quando eu mexo o meu braço, então foram essas combinações, essas sinapses, essas ligações entre neurônios são chamadas de sinapses. Então, quando eu mexo o meu braço, então essa entrada que eu dei, que seria esse comando para mexer o braço, gerou pulsos elétricos que viajaram entre as sinapses dos neurônios do meu cérebro e fizeram com que minha mão levantasse. Então gerou essa saída. De uma forma bem superficial. É claro que é muito mais complexo do que isso, mas de uma forma superficial seria mais ou menos assim. Então aqui a gente tem um exemplo de uma rede neural artificial. Então a gente tem a camada de entrada, que é onde entrariam justamente os dados que a gente vai passar, a imagem, tudo bem? E aqui nessa parte cinza, aqui como aqui já disse, seriam as camadas ocultas, onde teriam os neurônios que vão receber também esses dados, só que esses dados eles não entram
para esses neurônios da forma que eles entraram na camada de entrada. Por quê? Porque existem os pesos. E o que são os pesos? Então, aqui a gente tem um neurônio artificial e a gente vê que existe esse W1 e esse W2, seria justamente nessa sinapse, na ligação. Então, é justamente os pesos que vão gerar alterações nas entradas que vão para os outros neurônios. Então, vamos dar um exemplo. Se aqui eu dou uma entrada 2 e o peso dessa sinapse, o peso desse neurônio fosse 3, então esse outro neurônio iria receber o valor 6. E ele ia repassar esse valor para o outro neurônio, que também teria um peso, e esse peso ia sendo aplicado. Esses pesos eles vão mudando de acordo de sinapse para sinapse. E ele vai alterando o valor até gerar uma saída. Então a gente tem aqui 3 camadas. A gente tem a camada de entrada, a camada que entra a informação. A gente tem as camadas ocultas, onde essa informação ela vai ser processada, onde a gente vai ter o quê? Uma camada de ativação, uma função de ativação, tudo bem? Que seria um cálculo matemático que é executado para pegar e ver se essa informação ela é um gato, ela é um cachorro, se esse neurônio ele vai ser ativado ou não. E a gente tem a camada de saída justamente com esse resultado. Então, a gente vê aqui um exemplo sobre esse gráfico. Então, aqui a gente entrou com as informações. Então, os pesos foram aplicados. Essas informações foram todas juntas linearmente. Foi gerado um gráfico. Se a informação estiver para cima dessa linha, é um gato. Se estiver para baixo dessa linha, é um cachorro. Então, você vê que o peso ele é muito influente. Por quê? Porque o peso ele altera a informação. Então, a alteração ela vai se alterando de acordo com os pesos. E esses pesos são justamente o que vai mudar, o que vai fazer com que a rede ela aprenda. Vai ser de acordo com esses pesos. E esses pesos, eles vão sendo alterados, tudo bem? Eles vão se adaptando até conseguirem resultar no resultado que a gente espera. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tenha uma rede neural, e essa rede neural, na camada oculta dela, a gente queira que seja processado a imagem de um gato. Então eu quero dar essa imagem de um gato para a minha rede neural e eu quero que ela entregue, que ela responda dizendo que é um gato. Só que, na primeira vez que eu lançar essa imagem para a minha rede, os pesos não estão ajustados. Eles são meio que pesos aleatórios. Então esses pesos, provavelmente a imagem do gato vai entrar na camada de entrada, mas a saída vai ser uma saída incorreta. Então o que acontece? Os pesos vão se reajustar e mais uma vez essa imagem vai entrar. Deu um gato? Não. Então, os pesos vão se reajustar novamente e assim isso vai acontecendo até que os pesos estejam selecionados da forma correta para que a entrada gato gere uma saída gato. Geralmente esses pesos eles vão se organizar, eles vão se reajustar com um tipo de algoritmo chamado de backpropagation. Seria esse tipo de tecnologia que vai auxiliar na regulação desses pesos. Como assim? Então, o backpropagation ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que a gente tem uma empresa. E como eu já informei, a entrada desse neurônio aqui é a saída desse neurônio. Certo? E a entrada desse neurônio aqui é a saída desse neurônio. Então, um neurônio ele depende do outro de certa forma. Então, a entrada de um neurônio depende da saída do outro. Ela é a saída do outro. Concorda? E essa saída ela é alterada pelo peso desse neurônio. Então, se aqui entrou 2 e o peso dele é 4, ele vai entregar um 8 para esse aqui. Se o peso desse aqui é 3, ele vai entregar um 24 para esse aqui. Se o peso desse aqui é 2, ele vai entregar um 48 para esse aqui. E se o peso desse aqui, sei lá, for 1000, ele vai entregar outro resultado para a saída. Então, o que acontece? Então, eu entreguei a imagem de um gato e foi passando por essa rede neural, até que quando chegou aqui, não era a imagem do gato. Não deu a saída correta. Então, vamos dar um exemplo de uma empresa. Então, a gente tem uma empresa, tudo bem? E numa empresa, a gente tem camadas de funcionários. A gente tem desde a camada mais inferior até a camada mais alta. Isso funciona como uma hierarquia. Da mesma forma vão funcionar as camadas. Então a gente tem a primeira camada, a segunda camada de neurônios, a terceira e a quarta. E aqui na camada de saída, a gente tem o chefe. O chefe, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer se aquilo está bom ou não está. Seria justamente aquele feedback que é dado na rede supervisionada. Lembra que sempre que o bebê ele falava papai para o pai, que era correto, ele recebia um feedback positivo?
dizendo que aquilo estava correto, então vai funcionar dessa forma. Então entrou a imagem de um gato, vai ser processada por isso aqui, entendeu? Vai passar por todos esses neurônios. Caso essa saída for um gato, o chefe vai dizer, olha, correto, está excelente. Caso essa saída não seja exatamente um gato, não seja o que esse chefe espera, ele vai dizer o quê? Olha, isso aqui está errado. Eu não quero isso aqui. Então, com o backpropagation, como funciona? Ele disse que quando ele disse que estava errado, então essa informação ela vai voltar. E esse cara aqui, ele vai dizer, olha, pronto, está errado, não é isso? Você disse que eu errei. Mas eu errei porque ele aqui me passou a informação errada. E esse cara aqui vai dizer, olha, eu errei porque esse aqui me passou a informação errada. Esse aqui vai dizer, olha, eu errei também porque esse cara que está antes de mim me passou a informação errada. E assim, essa informação, esses pesos, eles vão indo e voltando, se alterando, até que eles fiquem da forma correta. Então eles vão se ajustando dessa forma. Então é um backpropagation. Então ele volta. Então a rede ela vem. O resultado foi bom? Não. Então ela volta se corrigindo. Então um neurônio vai corrigindo o outro. Até que chegue uma forma onde o resultado ele seja justamente o resultado correto. Seria o resultado correspondente à entrada que foi dada. Então se entrou um cachorro, a gente espera que saia um cachorro. Se entrou um gato, a gente espera que seja um gato. E como esse resultado ele vai depender se os pesos estão bem ou não ajustados, o backpropagation vai auxiliar no ajustamento desses pesos, fazendo essa correção. Então, a rede neural ela funciona dessa forma. A gente tem inúmeras camadas, não é isso? A gente tem inúmeras camadas de neurônios e a informação ela vai passar por a entrada passa por essas camadas que vão alterando essa entrada e esses pesos são os responsáveis por isso. Então, quando os pesos estão ajustados da forma correta, essa rede neural ela vai entregar um resultado correto. Quando eles não estão ajustados, essa rede neural entrega um resultado incorreto. Então, o feedback, que seria o label, o esperado, esse chefe, ele vai dizer, olha, isso aqui está errado, corrija. Então, esses pesos eles voltam se corrigindo. Mais uma vez, eles retornam, resultado incorreto, voltam se corrigindo, retornam, resultado correto. Mas não era o que eu esperava, poderia ser melhor. Voltam se corrigindo e assim a rede ela vai se melhorando, ela vai se adaptando até ter o resultado correto e ela pode até mesmo melhorar ainda mais esses pesos para ter uma precisão, uma acurácia melhor. A gente já falou até agora sobre como as redes elas funcionam, como uma rede neural ela faz para aprender algo que você quer ensinar para ela. Então a gente tem o aprendizado supervisionado, a gente tem o aprendizado não supervisionado, a gente tem o aprendizado por reforço. Só que o nosso projeto, ele trabalha com o processamento de imagem, processamento de vídeo. É necessário que a gente detecte as pessoas, não é isso? Nas câmeras, no vídeo, para que a gente possa fazer o quê? O cálculo e analisar e definir se essas pessoas estão em uma aglomeração ou não. Então, como a máquina faz para detectar um objeto na imagem? Então, eu vou explicar de uma forma básica, mais inicial agora, para que a gente possa entender melhor. Vamos supor que a gente tem aqui essa combinação de números aqui. A gente tem aqui o número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5 e assim vai até o 9. A gente também tem o 0. Então vamos supor que cada número desse fosse uma imagem. Então a gente tem aqui a imagem e nessa imagem a gente tem aqui o número 9. Então nessa imagem ela tem aqui o número 9, que é justamente esse número aqui. Essa imagem ela é formada por pixels. Toda imagem que você vê, seja no seu computador, seja na sua câmera, ela é formada por pixels. Os pixels são pequenos quadrados, vamos dizer assim, que o conjunto deles formam uma imagem. Então, se você pegar uma imagem agora no seu computador e você der um zoom, você vai perceber que ela vai ficando mais quadriculada. Você vai começando a enxergar os pixels da imagem. Esses pixels, dentro deles, existe um valor numérico, que esse valor numérico ele representa uma cor. Como assim uma cor? Você já deve ter ouvido falar sobre o termo RGB, quando algo é colorido. O RGB, ele representa a cor red, a cor green e a cor blue. A cor vermelha, a cor verde e a cor azul. Então, dentro de cada pixel RGB, tem uma cor ou a combinação dessas cores. Nessa imagem que a gente tem aqui, ela só tem duas cores, cinza e preto. Então, em cada pixel dessa imagem, a gente tem ou a cor cinza ou a cor preta. E essa imagem, ela tem 5 pixels. 5 pixels de largura e ela também tem 5 pixels de altura.
Então, vamos multiplicar 5 vezes 5, a gente vai ter 25. Então, no total, essa imagem ela tem 25 pixels. Então, o que a máquina ela iria fazer para detectar, como a rede ela iria fazer para identificar qual número tem nessa imagem? Primeiro, ela ia analisar pixel por pixel. Como assim? Se o pixel ele é um valor numérico, então, sempre que uma cor for diferente, ela vai ter outro valor. Sempre que uma cor for cinza, ela vai ter um valor. Sempre que uma cor for preta, ela também vai ter um valor. Então, vamos supor que a máquina ela gerasse um vetor com 25 espaços, e cada espaço desse representa o valor numérico de um pixel dessa imagem. E como a gente tem o cinza e o preto, então vamos ter dois valores, o 0 e o 1. O 0 representando o cinza e o 1 representando o preto. Então aqui no primeiro pixel, a gente tem o número 0. Por quê? Porque 0 representa o cinza, não é isso? Aqui a gente tem a cor preta. Então a gente vai colocar aqui no nosso vetor a cor, o número 1, no segundo espaço. No terceiro pixel, a gente também tem a cor preta. Então, no terceiro espaço do vetor, vamos colocar a cor 1. E assim a gente vai preenchendo esse vetor com o número, o valor correspondente a cada pixel que tem nessa imagem. Quando a gente preencher esse valor, essa combinação específica de números, ela só corresponde ao 9. Por que ela só corresponde ao 9? Porque você concorda comigo que se eu colocar qualquer outro número dentro dessa imagem aqui, esse número vai gerar um vetor diferente, porque os pixels pretos que são preenchidos nesse fundo cinza, eles geram uma combinação diferente. Então, cada vetor ele vai ser correspondente a um número específico. Esse vetor ele é único para o número 9, levando em consideração essa imagem de 25 pixels, onde a gente tem a cor cinza e a cor preta. Então a gente passaria essa imagem de entrada, cada valor de cada pixel ia entrar dentro dessa rede, a rede ia processar essa informação e ia devolver justamente o número 9, que é o número que esse vetor em específico representa, que ele gera. Mas a gente tem um problema. Se por acaso a gente tiver números diferentes, vamos dar um exemplo, aqui a gente tem o número representado dessa forma. Não existe apenas o 9 dessa forma. Tem gente que escreve o 9 de uma forma, vai ter um 9 diferente com outra fonte, vai ter uma imagem maior, e se por acaso esse 9 não estiver bem no meio da imagem, se esse 9 estiver mais para o lado, esse vetor vai ser diferente. Então, como a máquina ela vai saber, ela vai conseguir identificar números que estão até mesmo ao lado da imagem, que vão estar na parte de cima, que vão estar na parte de baixo. Como essa rede ela vai conseguir processar e conseguir identificar, mesmo com esses problemas, da melhor forma possível, usando uma rede convolucional. Imagine que essa imagem aqui ela tem apenas 25 pixels no total. Mas existem imagens com inúmeras outras resoluções. Existem imagens que têm mais de 2.000 pixels, existem imagens que vão ter mais de 4.000 pixels. Então imagine ter que passar pixel por pixel dessa imagem, ter que passar todos os pixels para uma rede, essa rede vai ter que processar, vai criar um vetor específico, e esse vetor representa essa imagem, ok, é aquele objeto. Mas se outra imagem gigante como essa for passada para essa rede, e ela for apenas um pouco afastada, se o objeto estiver apenas um pouco mais em um lugar diferente, já vai ser outro vetor que vai tratar esse objeto como outro, mesmo ele sendo o mesmo objeto da outra imagem. Então, a rede convolucional, o que ela faz, como ela funciona, como ela resolve esse tipo de problema? Ao invés dela passar pixel por pixel da imagem, ela vai pegando partes da imagem, ela vai passando filtros em partes da imagem, não filtros, convoluções. Então você pode ver aqui que eu tenho a imagem de um pássaro e eu não vou olhando pixel por pixel inicialmente. Primeiro, eu vou pegando partes dessa imagem. Eu vou fazendo um processo de convoluções nessa imagem. Então eu vou passando esse bloco, essa matriz, parte por parte da imagem, e cada parte dessa imagem eu transformo ela em uma saída específica. Eu vou explicar de uma forma melhor como funciona, mas então eu passo todos esses filtros só depois que eu faço todo esse processamento, que eu mando essa informação para a rede, e a rede ela processa e ela vai dizer se aquela combinação específica seria um pássaro, seria um cachorro, um gato. Então, como funciona? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho a imagem de uma bota. E a gente faz o primeiro processo, que seria o processo das convoluções. Tudo bem? Então a primeira parte são as convoluções. As convoluções elas usam aquela matriz, não é isso? Aquele quadrado para varrer a imagem, e ela vai aplicando filtro sobre cada parte da imagem que ela vai percorrendo. O filtro ele é como se fosse um conjunto de multiplicadores. Então a gente tem aqui aquela bota, tudo bem? E a gente está fazendo aqui
o filtro nessa bota. Então, como o filtro ele funcionaria? A gente passou nessa determinada parte dessa bota e a matriz que a gente passou foi essa 3x3 e a gente tem aqui o valor de cada pixel. Lembra que cada pixel ele tem um valor numérico que representa a cor dele, que seria a cor que tem dentro daquele pixel, tudo bem? Então a gente tem aqui, olha, 0, 64, 128, 48, 92, 44, 142, 226, 168. Então a gente vai fazer o que? Vai usar o nosso filtro nessa parte dessa imagem. E o filtro nada mais seria, nesse caso, que multiplicar cada valor de cada pixel desse aqui por um peso. Tudo bem? Então a gente vai multiplicar o 0 por menos 1, a gente vai multiplicar o 64 por 0, o 128 por menos 2, e assim a gente vai multiplicando todos. Até que a gente vai obter esse valor aqui, tudo bem? Que seria o quê? Seria a soma de todas essas multiplicações, tudo bem? E essa soma ia gerar esse valor, que seria o valor que representa essa parte da imagem. Essa matriz, que representa aquela parte da imagem, ela agora é representada por esse valor, que seria o quê? O valor depois do processamento do filtro, que seria pixel multiplicado por cada peso para representar desse pixel, que gera esse valor aqui, tudo bem? Então, a gente faz esse processo de convoluções, tudo bem? Então, a gente vai passando pela imagem, a gente vai passando os filtros, que seria um conjunto de multiplicadores, explicando de uma forma mais básica, e vai tendo várias camadas de convolução, que seriam como se fossem os kernels, que são os efeitos que são aplicados. Então, esses kernels eles geram efeitos na imagem. Pode ser um efeito de embaçamento, eles podem remover a cor da imagem, tudo bem? E quando isso vai acontecendo, vai sendo selecionado apenas as características mais relevantes da imagem. Seriam os pixels mais importantes, mas isso vai sempre preservar, ainda assim, a relação espacial entre os pixels. Um exemplo, então mesmo que eu pegue apenas os pixels importantes, aqueles pixels que esse filtro não considerou tão importantes, não é que eles sejam excluídos, eles não deixam de existir, eles ainda são mantidos, tudo bem? Ainda preserva essa relação espacial, eles não somem, o pixel ele não muda a distância, ele não vai para outro local. Esses filtros, quando eles vão passando, eles vão gerar os feature maps. Esses feature maps que são gerados por esses filtros, não é isso? Que são aquelas operações matemáticas, basicamente, que são feitas, eles geram esses feature maps. Depois disso, essa imagem ela passa por uma fase de pooling, tudo bem? O que seria o pooling? É como se essa imagem ela fosse ser quebrada em várias outras imagens menores, tudo bem? Então, elas vão ter as suas dimensões reduzidas, mas sem perder o seu conteúdo, pois vai ser preservada a relação espacial entre os pixels, tudo bem? Mas por que fazer isso? Pois é aquele problema. Lembra que aquela imagem do número tinha 25 pixels, mas existem imagens que têm 4K de pixels. Então, com isso, a gente vai reduzir o número de pixels. A gente vai reduzir esse número de pixels. E assim a gente vai passar de uma forma mais fácil essa saída que a gente vai ter após passar as convoluções, os filtros, fazer o pooling. A gente vai poder fazer o quê? A gente vai poder passar essa imagem de uma forma menor para a nossa rede, tudo bem? Seria essa parte do flattening, ok? Então, a rede neural, ela só vai receber essa imagem, ela só vai receber os dados dessa imagem depois que essa imagem ela for totalmente processada, que ela for passada pelos filtros, que tiver as convoluções, for feito o pooling e o flattening, aí sim essa imagem ela vai receber, essa rede neural ela vai receber os dados dessa imagem já processados. Tudo bem? Agora eu vou passar para o Luiz para que ele possa explicar melhor como o algoritmo ele funciona, como ele faz o uso dessas tecnologias para detectar aglomerações. Olá pessoal, nesse vídeo irei falar sobre um algoritmo que desenvolvemos no núcleo de análise de dados e inteligência artificial daqui do campus, que consiste na detecção de aglomerações utilizando inteligência artificial e processamento de imagem. Meu nome é Luiz Bessa, eu sou bolsista do NADIC, estudante do segundo ano de informática do IFRN Campus Pato dos Ferros. Dentre a equipe que compõe esse projeto estão meu colega Michael Souza, graduando em análise e desenvolvimento de sistemas, o coordenador Demetrios Coutinho e Tiago Freire. Então, vamos começar.
Bom, vimos que ao longo dos anos houve um aumento na disseminação de doenças respiratórias que tornam-se pandemias de forma cada vez mais frequente. Em 1920 houve a gripe espanhola, que matou cerca de 200 milhões de pessoas. Em 2008, a gripe suína, que resultou numa estimativa de mais de 200 mil pessoas mortas. E agora a Covid-19, que no momento que eu gravo esse vídeo já possui aproximadamente 6 milhões e 700 mil vítimas fatais e 660 milhões de infectados, de acordo com a OMS. E o aparecimento de doenças do tipo é algo que infelizmente tenderá a piorar à medida que a humanidade estreita a relação de exploração com a natureza e o contato com ela no processo. Segundo a pesquisadora da vacina da Oxford AstraZeneca, Sarah Gilbert, esta não será a última vez que um vírus ameaça nossas vidas e nossos meios de existência. Então, esses vírus respiratórios costumam aproveitar-se de líquidos fluidos para contaminação, como as gotículas de saliva, que são expelidas ao falar, ou secreções nasais. Estar a uma distância pequena de pessoas infectadas pode facilitar essa transmissão. Por isso criamos esse projeto. Existem outros estudos do tipo, como o feito pela Universidade Maria Auxiliadora, que vocês podem checar nas referências bibliográficas. Inclusive um deles, o Social Distancing Detection, produzido por Lucas Emanuel Hesk, nós adaptamos para construir nosso código. O dele é capaz de mostrar uma resposta visual de aglomerações em vídeos gravados. E nós adicionamos novas funcionalidades, como a possibilidade de usar vídeos ao vivo, a seleção da região de transformação por parte do usuário, o rastreamento de aglomerações por frame e o armazenamento de dados. Se você está confuso com isso agora, calma que eu vou explicar isso logo em breve. Então, nosso algoritmo tem como objetivos contribuir para as medidas sanitárias recomendadas pela OMS, principalmente no quesito de distanciamento físico, coletar dados sobre as aglomerações e assim auxiliar gestores para monitorá-las e tomar medidas de controle durante épocas de emergência de saúde. Por fim, difundir o conhecimento acerca da utilidade da inteligência artificial em ambientes escolares. Então, retomando aqui, as tecnologias utilizadas nesse projeto foram a linguagem de programação Python, a biblioteca para uso de visão computacional OpenCV, o framework para uso de Deep Learning PyTorch e a rede neural convolucional chamada YOLO, que serve justamente para a detecção de objetos e imagens. Nós a utilizamos para a detecção de pessoas e imagens. Ela, inclusive, possui os pesos pré-treinados que já permitem que a gente faça essa detecção sem necessidade de um dataset. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui na tela para que vocês vejam. Esses daqui são os pesos pré-treinados dela, do modelo S, que é o menor, e o modelo X, maior, mais pesado e mais eficiente. Voltando para a apresentação agora, nós utilizamos a biblioteca Pandas, que serve muito para a manipulação de dados. Nós utilizamos para plotar gráficos, por exemplo. E o banco de dados MySQL ou MySQL. Nós armazenamos as informações. Agora, o slide eu vou falar sobre as etapas da inferência. Então, vou falar agora sobre as etapas básicas que este algoritmo segue para identificar uma aglomeração. Mas antes eu vou mostrar aqui algumas das principais partes do código. Então, aqui são algumas das bibliotecas que estamos utilizando. Nessa segunda seção, estou informando a rede neural que irei utilizar e carregando-a na variável modelo. Caso você não tenha a YOLO instalada em sua máquina, você pode tirar esse parâmetro source igual a local, porque daí, no momento que você carregar, rodar esse pedaço de código, a YOLO será baixada automaticamente. Esse model.CUDA e CUDA 2.0 basicamente significa que eu estou ativando uma funcionalidade específica das placas de vídeo da NVIDIA. Então, caso você não tenha uma delas, você pode tirá-la, não tem problema.
Aqui eu estou informando os arquivos em que serão carregados o vídeo para inferências. No caso, esse file name aqui pode receber um vídeo, uma webcam ou link para uma câmera. E essa segunda variável aqui seria basicamente onde seriam salvos as imagens durante o teste, durante a inferência das aglomerações. Na seção de salvamento de dados, estamos criando uma variável onde será salva um vídeo já após todo o teste, toda a inferência, ou seja, quando você rodar e depois que você encerrar o algoritmo, ele vai guardar o vídeo das aglomerações nessa variável que será salvo aqui, em output.avi. Nessa variável db eu estou carregando o banco de dados, uma SQL, informando o host, o usuário, a senha e o banco de dados em si que eu estou utilizando. Aqui são algumas das funções que eu vou só pular por enquanto e vou explicar em breve. Mas a principal que eu queria mostrar a vocês é essa Bird Detector Detect People on Video, que receberá como parâmetros o nome do arquivo, a precisão mínima, que será considerada para detectar uma pessoa. Então, no momento que a YOLO retornar para o código, retornar para o algoritmo, as detecções das pessoas, ela só vai considerar aquelas que estiverem acima de 90% de precisão. Então, as detecções em que há 50% de chance de ser uma pessoa, 70% de chance de ser uma pessoa, serão descartadas. Você pode alterar isso aqui mesmo. A distância mínima, que no caso seria um valor arbitrário que você escolheria para determinar a qual distância em pixels uma pessoa da outra deveria estar, no caso essa distância mínima, para que não seja considerada uma aglomeração. Se a distância entre essas duas pessoas for menor, neste caso, que 1.600 pixels, será detectada a aglomeração. E aqui temos os parâmetros save, que é apenas para informar se você quer salvar o arquivo em vídeo. Esse valor do contador, que seria, no caso, o número de frames em que seria feita a inferência. Eu vou colocar 10 aqui. Bom, esse contador seria o número de frames em que seria feita a leitura da imagem. Então, vamos dizer que a cada 10 frames será feita a inferência, será feito o teste, e o algoritmo vai ver se há uma aglomeração ou não. Você pode alterar isso aqui. Se seu computador for muito bom, você pode colocar só 1. Depois vou mudar isso aqui para 10, porque isso gera bastante estresse computacional, você ficar fazendo uma inferência a cada frame. E aqui é a region, vou explicar mais à frente. Então, voltando para o passo a passo. No passo 1 nós temos a detecção de pessoas. A rede neural YOLO recebe uma imagem e retorna a localização das pessoas nela. Então, para questões de demonstração, eu vou usar uma imagem aqui, não um vídeo, e vou carregá-la no modelo. Então, pessoal, vou recarregar aqui a imagem. Vocês podem ver essa daqui. E agora eu vou passar pela função que irá fazer a detecção. E também ela deve retornar as coordenadas das pessoas detectadas na imagem. Então, vocês podem ver que são 3 pessoas e cada lista dessa corresponde às coordenadas de uma pessoa, em que a primeira seria o início, seria o ponto horizontal mínimo, e a terceira o ponto horizontal máximo. A segunda seria o ponto vertical mínimo e a quarta o ponto vertical máximo. Então, eu acho que
ficou muito claro, mas eu vou explicar aqui nessa imagem novamente. Então, digamos que tem essa pessoa aqui, essa da frente. O ponto horizontal mínimo seria basicamente aqui. O máximo desse outro lado. O vertical mínimo nesse mesmo ponto aqui, desse lado aqui. E o máximo aqui embaixo. Nisso, tendo essas coordenadas, é possível desenhar um quadrado indicando que as pessoas foram detectadas. Agora, o passo 2 corresponde ao cálculo das centroides. Então, o que é uma centroide? Basicamente, seria o ponto médio no eixo X e a extremidade inferior no eixo Y. Seria uma coordenada média para cada pessoa. Então, vocês viram ali que a gente tem cerca de quatro dados indicando 2 pontos para a gente desenhar um quadrado na pessoa. Mas aqui a gente usa apenas um ponto. Então, a gente reduz essas coordenadas do X a apenas uma, faz a média entre elas. E a coordenada Y a gente pega apenas a mínima possível, quer dizer, a máxima possível, que corresponde à extremidade inferior. E no caso seria o ponto em que a pessoa toca o chão. É daí que a gente vai fazer as medições, as distâncias. Isso ainda é feito pela função bird detect people on frame. Se eu der mais um F5 aqui, a gente vai ver que estão calculadas as centroides. Então, pega da primeira pessoa, né? Cada lista dessa é uma pessoa. Então, da primeira pessoa, ela pegou esse valor 557 e esse 719, fez uma média, dá 638, e pegou o valor máximo da extremidade do eixo Y, no caso é 647. Voltando aqui para os passos, nós temos agora, como terceiro passo da inferência, a transformação de perspectiva. Eu vou explicar mais a fundo isso à frente, contudo, basicamente consiste em utilizarmos as coordenadas dessas pessoas e transpô-las de modo a obter as coordenadas como se fossem vistas de cima, como se as pessoas estivessem sendo gravadas, sei lá, com uma câmera que está acima delas, não de frente. Eu vou retornar o código e mostrar a vocês o resultado dessa transformação de perspectiva, porque isso vai justamente transformar as coordenadas das centroides. Aqui. Na verdade, aqui, desculpa. Essas são as coordenadas das centroides transformadas na visão de pássaro. Por que visão de pássaro? Porque é como se fosse um pássaro vendo as pessoas do alto. Isso que a gente chama de visão de pássaro. Essa matriz de transformação, não se preocupe com ela agora, vou explicar mais à frente. Agora, como passo 3, ou na verdade, passo 4, agora como passo 4, a gente tem... Só um segundo. Como passo 4, a gente tem a verificação das distâncias. É aqui onde o algoritmo irá calcular as distâncias entre uma pessoa e outra. E caso essa distância for menor do que o valor informado, de 1.600 pixels, no nosso caso, essas pessoas serão agrupadas em uma aglomeração. Voltando aqui para o algoritmo. Então, aqui ele vai começar a calcular as distâncias, a distância entre a pessoa 0 e a pessoa 1. Utilizando essas coordenadas de pássaro aqui, é de 494 pixels, então é menor do que o valor que nós informamos aqui, 1.800. Então, portanto, vai ser agrupado. Entre a pessoa 0 e a pessoa 2. E, por fim, a última combinação possível seria entre a pessoa 1 e a pessoa 2. Aqui, todas estão aglomeradas. Então, o nosso quinto passo é a atribuição de Days. É aqui onde é feito o rastreamento da aglomeração em relação ao frame anterior, para que nós saibamos se ela já existia ou se trata de uma nova aglomeração.
A atribuição de IDs, ela é feita por essa função aqui, ó. Aqui, Group Tracking. No caso, seria o rastreamento de grupos. Essa função recebe os grupos aglomerados, as centroides desses grupos, no caso, na visão de pássaro. E essa variável é chamada CrowdCache, que basicamente armazena informações sobre as aglomerações no frame passado. Então aqui, se eu der mais alguns F5, ela vai mostrar que o CrowdCache passado era vazio, não tinha nenhuma aglomeração no frame anterior, até porque a gente não carregou uma imagem anterior a essa, então não está preenchido. E aqui ele detectou uma nova aglomeração, grupo 0. Aqui estamos carregando algumas informações do grupo. O ID que é dado, 39. Nisso ele vai olhar lá no nosso banco de dados qual foi o último ID dado a uma aglomeração. Então, supostamente foi 38. E vai incrementar em 1, para que não haja repetição de IDs. E aqui ele deixa uma lista das pessoas que estão aglomeradas para que a gente consiga indexá-las depois. No passo 6, há o salvamento dos dados. Então, nós salvamos os dados das aglomerações como o identificador, o ID, o número de pessoas que formam a aglomeração e a hora no momento em que a detecção foi feita. Eu vou voltar para o código para que a gente veja melhor essas informações que estão sendo salvas. Então, aqui são as informações que estão sendo salvas. O ID da aglomeração, o tamanho, são 3 pessoas, o tempo do registro e o nome da imagem. Então, essas daqui são algumas das informações que estamos salvando. Estamos salvando o ID da aglomeração, que é 41. Ele incrementa no momento em que... na verdade, eu expliquei isso. Então, essas daqui são algumas informações que a gente está salvando. O ID da aglomeração, o tamanho, o momento do registro e o título da imagem. E aqui está a nossa imagem, não sei se está aparecendo para vocês. Está a imagem final. Aqui são desenhados os círculos em vermelho, indicando que as pessoas estão aglomeradas. Se elas estivessem afastadas, esses círculos estariam em verde. Esses quadrados aqui em vermelho é apenas para mostrar que essas pessoas foram detectadas pela YOLO. Então, quando tiver uma pessoa detectada pela rede neural, ficar esse quadrado na frente. Depois você pode tirar, caso você queira. Eu acho que até a gente vai tirar depois. Então, retornando aqui, eu vou falar sobre alguns pontos principais do nosso algoritmo. Entre eles está a transformação de perspectiva, que consiste na obtenção de formas tridimensionais e bidimensionais, que é a visão de pássaro. É uma técnica já bastante utilizada em projetos de visão computacional e também em scanners e documentos, como a gente pode ver nessas imagens. Vou passar aqui o slide. Então, o nosso passo inicial é a seleção da imagem, a seleção da região de transformação de perspectiva na imagem. Para isso, a gente criou um arquivo Python chamado points.py, que é chamado toda vez que o algoritmo for iniciado, e que abrirá uma câmera para que o usuário possa selecionar essa região. Nós utilizamos para transformar a área selecionada, nesse caso o piso da entrada. Ele serviu de base para a gente calcular as distâncias entre as pessoas. A partir disso, a gente obteria uma matriz de transformação. Esta é utilizada para transpor as coordenadas das pessoas na imagem, como se elas estivessem sendo vistas de cima, por uma filmagem aérea, como eu disse antes. E agora eu vou fazer uma demonstração do arquivo. Aqui está o nosso arquivo points.py. Aqui vai abrir uma janela, onde você poderá selecionar ao vivo a região de transformação e vai desenhar uma linha para cada ponto adicionado até formar um
quadrado, né, que seria o polígono necessário para que haja a transformação de perspectiva. Então, como é que abriria essa captura de vídeo para a gente selecionar esses pontos? Como eu não estou usando uma câmera do IF aqui no momento, vou utilizar essa imagem simulando o comportamento do código quando você seleciona os pontos. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro ponto, que é como vocês podem ver aqui na parte inferior da imagem, do Paint, na verdade é o 532, 452 as coordenadas. Eu poderia selecionar esse daqui, e depois esse, e depois esse. E nisso, se a gente desenhasse umas linhas, formaria um retângulo, que simularia justamente essa questão da perspectiva. A gente percebe que, à medida que as formas se afastam da gente, elas tendem a ter um tamanho menor. E uma forma meio que distorcida, né? De certa forma. E quando a gente aplica a transformação de perspectiva nessa área, ela transpõe de modo a obter uma imagem reta, como se estivesse observando do alto. Então, é óbvio que as distâncias não são medidas numa região tão pequena como essa. A imagem em que são medidas as distâncias, a camada em que são medidas as distâncias, é bem maior do que essa. Ela é criada a partir dessa região selecionada. Mas pelo fato dessa camada ser grande, ela consegue abranger boa parte do piso e com isso é possível detectar as aglomerações que não estejam dentro dessa área. E nessa imagem a gente consegue observar que as pessoas aqui têm esses pontos em negrito, né, mais fortes, em vermelho aqui, indicando justamente as centroides. E aqui na imagem abaixo seria a camada da transformação de perspectiva e que são feitos os cálculos das distâncias. E com isso também é desenhado os círculos. Então, tudo isso para que a gente chegue nesse ponto em que a gente se pergunta por que a transformação de perspectiva é realmente importante. Basicamente, porque não há uma forma de determinar se as pessoas estão aglomeradas juntas apenas olhando frontalmente. Do ponto de vista frontal, a gente vê que nessa imagem 1, a pessoa em laranja, considere isso como se fosse uma pessoa, está bem próxima à pessoa em amarelo. Mas se a gente tornasse essa perspectiva para uma vista aérea, como vemos na imagem 2, a gente pode observar que são duas pessoas, na verdade, separadas. E com isso a gente poderia obter um cálculo bem mais preciso das distâncias. Então, o modo em que as pessoas são determinadas como concentradas, aglomeradas ou não, de acordo com as distâncias, pode ser resumido em 3 passos básicos. No primeiro, é feito um loop sobre todas as pessoas detectadas. Cada pessoa na imagem tem sua distância medida em relação à outra. Então, vamos dizer que a pessoa 1 está aglomerada com a 2. Daí forma-se um par aglomerado. Se a pessoa 1 estiver aglomerada com a 3, forma-se outro par aglomerado. Em segundo lugar, é feita a aglutinação desses pares. Ora, se a pessoa 1 está aglomerada com a pessoa 2, mas também está aglomerada com a pessoa 3, quer dizer que as 3 juntas formam por si só uma aglomeração. Então, a gente junta esses pares, 1, 2 e 1, 3, em uma aglomeração só, em uma lista só. 1, 2 e 3. Pessoas 1, 2 e 3 estão todas agrupadas. No terceiro passo, é feito o desenho das circunferências que irão indicar visualmente para o usuário que for olhar as imagens quem o algoritmo detectou como aglomerado. Essas circunferências terão um raio equivalente àquela distância mínima que eu falei desde o início, que a gente estabeleceu de 1800 pixels, mas você pode alterar. Portanto,
Aqueles que estiverem em isolamento físico aparecerão com um círculo verde, um arco verde, e os que estiverem agrupados com um arco vermelho. Eu vou mostrar aqui a função que é responsável pelo cálculo das distâncias e pela aglutinação de pares. Na verdade, são duas funções. Vou mostrar para vocês. Então, essa função aqui, group people, vai receber dois vetores, em que um indicará que juntos, né, no caso juntos, indicam de acordo com a posição que duas pessoas estão aglomeradas. Então, a pessoa na posição 0 do vetor da lista está aglomerada com a pessoa na posição 0 da lista Y. E daí ela vai agrupar essas pessoas numa aglomeração só, se for o caso. Se não for, vai separar as aglomerações. Então, pode ser que ocorra de haver uma lista que as pessoas 0, 1, 2, 3 e outra lista que as pessoas 4, 5. Significa o quê? Significa que há 3 pessoas, na verdade 4 pessoas aglomeradas em um canto da imagem e em outro canto separado há 2 pessoas aglomeradas. De qualquer forma, o algoritmo vai fazer a inferência, vai detectar, vai fazer o print da imagem e salvá-la e fazer mostrar a representação visual dessas duas aglomerações. Essa função aqui, calculate distance, ela vai receber o ponto 1 e o ponto 2 como argumentos, e no caso seriam as centroides das pessoas. Então, a centroide da pessoa 1, a centroide da pessoa 2. E isso ela vai retornar a distância. E essas centroides devem estar, como eu disse antes, na visão de pássaro, porque a gente consegue obter um cálculo mais preciso. Falando agora sobre o rastreamento de aglomerações, eu quero que vocês olhem para essas duas imagens e você pode identificar que são as mesmas pessoas, pelas características físicas, pelas vestimentas, etc. Contudo, a YOLO, que é uma rede neural de detecção, não de reconhecimento de pessoas, ela não consegue fazer esse discernimento. Logo, isso faria com que nosso algoritmo registrasse a cada frame que, no caso dessas duas imagens, que são aglomerações completamente diferentes. Contudo, é possível impedir que tal erro ocorra se fazermos o rastreio das aglomerações por frame. Vou passar o slide aqui para que eu possa explicar melhor. Então, como é que ele é feito? Passo a passo. No passo 1, a gente obtém as coordenadas da aglomeração. Primeiramente, a gente faz uma média de todas as pessoas aglomeradas. Tem aquela lista de 0, 1, 2, 3, que são as pessoas que correspondem às pessoas aglomeradas. Então, a gente acessa as coordenadas da pessoa 1, da pessoa 2, da pessoa 3 e faz uma média entre elas. Essa seria a coordenada média daquele grupo, daquela aglomeração. Após isso, nós comparamos as coordenadas dos passados. Tem aquela variável crowdcache, que irá armazenar informações sobre a aglomeração do frame passado. Pois bem, ela armazena informações como as coordenadas deles. Então, o que ocorre? A gente mede as distâncias entre a aglomeração atual e aquela aglomeração passada. E, no caso, se elas estiverem muito próximas, ou se, no caso, essa aglomeração atual for mais próxima daquele ponto passado, daquela centroide passada, então quer dizer que o ID daquela aglomeração passada será o mesmo ID dessa aglomeração do frame atual, porque é uma probabilidade muito grande de que a pessoa se locomoveu, que o grupo se locomoveu e de que aquilo se trata apenas do mesmo grupo, do mesmo grupo de pessoas. Então, se por acaso, não é nem por acaso, né? Que vai ocorrer, é muito provável que ocorra, de sobrar algum grupo sem um ID, então vamos dizer que tinha 3 grupos, 3 aglomerações na imagem anterior, no frame anterior, e nesse frame tem 4. Então,
dessas 4 aglomerações, pelo menos 3 vão herdar ID. E para a aglomeração que sobrar, bom, a gente cria um novo ID e nisso é feito o registro como nova aglomeração. Por fim, as informações do cache são atualizadas, tais como o número de pessoas aglomeradas e as coordenadas, para que se dê continuidade no rastreamento do próximo frame. A função que é responsável pelo rastreamento das aglomerações é essa daqui, Group Tracking. Ela recebe as aglomerações do frame atual, as centroides dessas pessoas que estão nessas aglomerações, então, sabendo essas centroides, ela consegue fazer o cálculo. E ela recebe também o crowd cache, que é a variável que vai armazenar as informações básicas do frame, das aglomerações do frame passado. Isso ela vai retornar os grupos aqui com ID, como a gente viu, um ID e a lista de pessoas que fazem parte daquele grupo. Falando agora sobre a parte de resultados, a gente fez a inferência, o teste do algoritmo nos dias 28 e 27 de dezembro. Aqui a gente conseguiu obter alguns gráficos sobre as aglomerações durante esse período. Eu tive a oportunidade de fazer o teste durante toda a tarde, das 12h15, se não me engano, até as 5h50 da tarde. Então, vocês podem ver aqui nesse gráfico que exibe no eixo Y as pessoas aglomeradas pelo tempo no eixo X. Esse tempo aqui, no caso, seria da amostragem de 1 segundo. Então, cada linha dessas corresponde a 1 segundo, né? E aqui seria o número de pessoas aglomeradas. A gente vê que há uma concentração bem grande de pessoas aglomeradas justamente no período das 1 hora, que é a entrada dos estudantes, o que antecede a saída por volta das 5h40, 5h50 e nos intervalos, aqui às 2h30, aqui por alguma razão há um fluxo maior de pessoas, um pouco antes das 2 horas, 2h30 seria basicamente aqui, e às 4h30, justamente nessa parte aqui, entre as 4 e 5 horas. Agora, a gente pode observar os gráficos desses períodos em isolamento. Aqui é o gráfico do período da entrada, das 12h40 às 1h15. Aqui eu já estou utilizando uma amostragem de tempo maior, então ele vai pegar de 5 em 5 minutos e somar todas as pessoas que foram aglomeradas, que estiveram aglomeradas naquele período. Então a gente vê que há um pico, né, às 12h45, que há cerca de 22 pessoas aglomeradas nessa faixa de 12h40 às 12h45. Volta a descer e a subir novamente às 13 horas. Deve ser algo relacionado ao horário que os ônibus chegam, que os estudantes estão entrando. Talvez, eu suponho que às 12h45 seja o momento que um ônibus de alguma cidade cheio de alunos, e às 13 horas seja o momento que os alunos de Paus Ferro mesmo costumam chegar. Agora, no período da saída, há um pico entre as 5h30 para as 5h35 e que volta a subir às 5h45. Deve ser o horário em que os professores estão liberando os alunos, geralmente. No slide. Agora a gente pode ver dos intervalos da tarde. No primeiro intervalo a gente vê que há um fluxo menor de pessoas. A gente vê que o número máximo de pessoas aglomeradas foi 8 nesses 5 minutos, das 12h45 às 12h50, justamente porque as pessoas geralmente vão se dirigir ao refeitório, que não é necessariamente
que não passam necessariamente pela saída, pela entrada onde estava a câmera. Já aqui, no segundo intervalo da tarde, em que as pessoas não costumam lanchar e o refeitório não é aberto, as pessoas começam a seguirem mais pelo corredor da entrada. Por isso que a gente pode observar que às 4h20 houve um pico de 15 pessoas, ultrapassa essa linha, 15 pessoas aglomeradas. Vou passar aqui agora os resultados para os intervalos da manhã e da tarde. No dia 27 eu consegui fazer o teste no intervalo das 10h20 às 10h30. E aqui a gente pode observar as aglomerações nesse período um pouco antes e um pouco depois, né? Às 10h15 já começa a ter um fluxo maior de pessoas. E às 10h30 volta o pico, deve ser o momento que as pessoas estão voltando. Até porque as pessoas, na manhã, eu vejo que elas costumam ficar mais perto da porta da entrada. Então, acho que deve ser uma das razões pelas quais essa linha se manteve tão constante em comparação a essa do período da tarde, que decresceu, né? Aqui são alguns dados gerais das aglomerações do período do dia 27. Eu fiz a inferência das 9h47 até as 11h34. Foram 1h e 47 minutos de gravação. O total de aglomerações registradas foram 50. A taxa de pessoas aglomeradas por minuto foi 2,7 pessoas. O tamanho máximo da aglomeração foi 5 pessoas. O tamanho médio das aglomerações foi 2,3 pessoas. E a menor aglomeração registrada tinha 2 pessoas. Aqui é uma distribuição nesse gráfico pizza das aglomerações percentualmente pelos seus tamanhos médios. Então, em média, 90% das aglomerações tinha apenas 2 pessoas juntas, 8% eram apenas 3 pessoas juntas e 2% eram apenas 4 pessoas. Passando agora para o dia 28, a gente observa que esse percentual se mantém quase que constante. Foram 90,4 pessoas, na verdade 90,4% das aglomerações com tamanho médio de 2 pessoas, 7,9% com tamanho médio de 3 e 1,8% com tamanho médio de 4. A gente obteve um total de 228 aglomerações, em que houve uma taxa de 3,8 pessoas aglomeradas por minuto, que já é bem maior do que a taxa anterior, acho que é quase 50% maior. O tamanho máximo de uma aglomeração foi de 6 pessoas, o tamanho médio foi de 2,3 pessoas, novamente, no dia passado, no dia anterior, e o tamanho mínimo, 2 pessoas. Aqui são algumas das imagens que obtemos nas detecções. Como podemos ver, as pessoas aglomeradas encontram-se com seus respectivos círculos desenhados em vermelho. E quando há uma pessoa que não está aglomerada na câmera, ela tem um círculo desenhado em verde. Vamos passar agora para os vídeos. Aqui são alguns trechos de vídeos gravados a partir de testes que realizamos com o algoritmo. Como você pode ver, em uma fração de segundo, a imagem mostra as pessoas com círculos vermelhos, indicando que este seria o momento exato em que foi feita a inferência e foi detectada uma aglomeração. Isso não ocorre durante todo o vídeo, porque, mais uma vez, colocamos um contador de 10 frames. E o que podemos concluir com esse trabalho? O projeto oferece ao gestor a possibilidade de monitorar a circulação de pessoas em locais com câmeras e obter dados seguros a partir disso.
Pode-se utilizá-lo em locais para além de escolas, como comércios, a indústria, hospitais, etc., para garantir a biossegurança no ambiente de trabalho. Então, a pessoa poderá, o chefe dessa instituição, poderá estar tomando decisões que favorecem o bem-estar de seus funcionários, e o que pode evitar a contaminação de pessoas. Contudo, é claro, é necessário ressaltar que é preciso melhorias para aperfeiçoar a precisão do projeto no registro das aglomerações, tendo em vista que algumas pessoas não são detectadas à primeira vista pela rede neural justamente aquele negócio que eu te falei, de uma pessoa estar atrás da outra e isso influenciar na detecção. Então, esses são os estudos e algoritmos que utilizamos de base na argumentação e fundamentação desse projeto. Vocês terão acesso a esse slide, se quiserem lê-lo. E espero ter ajudado a compreender melhor sobre este algoritmo. Muito obrigado pela atenção. Tchau.